É isso aí. Pessoal, bom dia para quem está no dia, boa noite para quem está na noite. Estamos aqui novamente com o nosso programa Falando com Magia, sempre trazendo uma perspectiva nova, diferente, sobre o transcendente, sobre a espiritualidade, sobre o esoterismo, sobre aquilo que é místico, ou, como eu prefiro dizer, sobre tudo aquilo que a gente ainda não conhece com muita propriedade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema muito vasto aqui no Brasil, que é a percepção da espiritualidade pela ótica do espiritismo, um pouco também sobre revelação cósmica. E a gente está trazendo aqui para vocês hoje uma figura que eu tenho o maior carinho, o maior afeto, o maior apreço, que é Alfredo Narras. Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite, Narras. Nunca a gente sabe tudo isso e mais alguma coisa. Né? Mas é muito bem-vindo aqui no nosso programa, viu? Ari, muito obrigado pelo convite, uma honra. Eu aprecio, admiro muito a sua pessoa, a sua personalidade, a ousadia que você tem de enfrentar esses temas terríveis, né? São seus Mas olhos. Eu sou admirador. Parabéns, a gente agradece, pela atitude. Mas aqui hoje quem é a celebridade é você aqui. Não, e a gente já faz tempo que eu estava querendo te trazer aqui para você comungar com as suas ideias, com as nossas, né? Bater esse papo que a gente tem, justamente pela sua vivência que você teve, e muito dentro do universo do movimento espírita, da doutrina espírita, ou como os colegas queiram chamá-lo. Mas eu queria te apresentar um pouquinho antes. Além de espírita, você é um grande expositor, é um palestrante, tem bastante coisa sua na internet, pessoal, procura aí no YouTube da vida, aí vocês vão achar muita coisa dele, e um entusiasta da revelação cósmica. Você ajudou muito nesse sentido. A gente vai chegar nesse momento, mas eu queria que você contasse para a gente um pouquinho a relação estreita e profunda que você teve com outra figura que não cabe adjetivos, que é a figura de Chico Xavier. Você viveu muito aquilo, você mergulhou nisso e tem uma história de mais de 50 anos dentro do movimento espírita. Fala um pouquinho disso para a gente. Assim, eu não fui ao espiritismo pela dor. Eu fui porque eu sempre gostei de estudar. Sempre fui uma pessoa que, desde pequeno, com 11 anos de idade, quando eu aprendi a ler livro, eu já me enfiava em biblioteca para ler Conan Doyle, G. Wells e tantos outros autores da época. E quando eu morei no interior, quando eu vim para São Paulo, eu ouvia falar do Chico, aquela coisa toda, mas como algo distante. Eu fui trabalhar na CESP, felizmente eu tive excelentes empregos. A minha geração foi privilegiada numa época em que o Brasil tinha bons empregos para os jovens. E eu me aproveitei dessa condição do Brasil. E eu fui trabalhar na CESP. A CESP tinha suas usinas. Eu trabalhava numa área de orçamento que tinha que visitar as usinas para levantar dados para fazer orçamento. E nessa, fui para Furnas, fui para outras empresas, e aí uma delas pertinho de Uberaba, que é de Furnas. E como o nome do Chico estava mais ou menos em evidência, isso foi em 66, 67, 68, eu fui conhecer o Chico pela primeira vez, por curiosidade. Estava eu e 3 colegas da CESP. Naquela época, o ambiente que o Chico trabalhava eram 4 pilares com um telhado, não tinha parede. Eram bancos de madeira, as pessoas sentavam ali e o Chico recebia mensagens de consulta médica com receitas do Bezerra de Menezes para as pessoas que estavam ali e depois psicografava uma nota do Bezerra e terminava o trabalho. Era uma coisa extremamente simples que ele fazia. E nós fomos lá, eu fiquei olhando lá atrás, quase no portão, e de repente o pessoal já era tarde, eram umas 7h30 da noite ali, estava acabando o trabalho, o pessoal se levantou para cumprimentar o Chico. Eu falei, bom, vamos embora, né? A gente já viu como funciona isso aqui, como ele trabalha e tal. E nessa de querer sair do ambiente, o Chico mandou chamar a gente. E aí ele perguntou, quem que é o Alfredo? E eu me identifiquei, era um molecão de 22 anos. E eu fui lá, baixei, ajoelhei perto dele, assim, me agachei perto dele, e falei, Chico, eu sou o Alfredo. Ele falou, olha, ele nem olhou para minha cara.
Ele falou, meu filho, estuda a doutrina espírita porque você veio com missão. Você vai ter que trabalhar. Desse jeito. E continua atendendo as pessoas. E você imagina como é que eu saí dali. Eu vim para São Paulo, comecei a frequentar a Federação Espírita do Estado de São Paulo e, ao mesmo tempo, de vez em quando ia para Uberaba para ver o Chico. Ver o trabalho dele no centro e tal. E acompanhei todas as confusões que aconteceram em torno do Chico, quando ele largou a casa lá, foi construir o centro dele sozinho. Enfim, todas essas nuances que eu acho que não vale a pena a gente entrar em detalhes, porque são dolorosos até para o Chico. Mas eu comecei a desenvolver trabalho na federação, com 23 anos eu fazia palestra já na casa. Não sei como, porque eu não cheguei a fazer os cursos. Já comecei a falar antes de fazer os cursos da federação. Depois fui fazer os cursos. E nisso eu fui embora, fui trabalhando. E na época, a federação ainda era muito Kardec, pureza doutrinária, aquela coisa toda. Introduzir o Chico lá dentro foi muito difícil, foi complexo. É mesmo? Não foi uma coisa pacífica. E muitas pessoas pensam que não, né? Pensam, mas não foi assim não. Os espíritas mais tradicionais da época, eles viam o Chico, porque o Chico passou um processo, foi parar na justiça, aquela coisa Sim. toda, direitos autorais da família de Humberto de Campos, toda aquela briga, repercutiu aqui. Mas eu entrei na federação e ainda era o comandante Hermon. E o comandante era um cara aberto. Um cara, muita coisa que a gente está estudando hoje de revelação cósmica, o comandante introduziu lá. Ele Olha que curioso. Colocou lá dentro. É nesse sentido que eu falo, eu acho que o espiritismo já foi melhor do que é hoje. Porque a pureza doutrinária voltou. É um pouco difícil discordar com você disso. Tudo aquilo que a gente conquistou durante décadas acabou sendo esvaziado por essa questão de pureza doutrinária. O espiritismo é só Kardec. Então o resto é fantasia, é suposição, e isso infelizmente não é verdade. A gente que viveu com o Chico, presenciou os fenômenos, não tem como negar. Não tem. É intrínseco já à personalidade da gente. E o que é curioso são as próprias declarações do Kardec registradas, escritas, e que aquilo é um ponto de partida, que muito tem para ser visto. É curioso, porque essa parte ninguém lê, né? Ou convenientemente não lê. Exatamente. Então acho que Kardec já falou tudo e que nada mais há a acrescentar. E não é bem assim. Não é assim. Né? Na tua opinião, assim, a gente vê, eu tive a minha formação basicamente dentro do espiritismo, do esquizoterismo, como eu gosto de chamar, esse ismo, bebi muito dessa fonte durante muito tempo, trabalhei, dei palestras também, você sabe disso, mas a gente nota que a figura do Chico Xavier, ainda que muitos queiram associá-lo à figura do espiritismo, ou pelo menos da doutrina espírita, e mesmo que ele tenha em algum momento se colocado dessa maneira, ele tem uma personalidade tão forte quanto, para que nós aventamos a possibilidade de que existe um ismo do Chico. Tamanho é a sua grandeza moral. Né? Assim, aquele homem não se dá para se ter adjetivo dele. Uma questão que eu sempre sofri em função dela foi quando alguns espíritas começaram a dizer que ele era reencarnação do Kardec. Eu vi isso também. Isso foi uma polêmica muito grande e por diversas vezes, nessa época, a gente questionava com ele, Chico, estão falando que você é o Kardec, se posiciona, qual é a sua... Eu falei, eu não sou o Kardec, o pessoal está falando porque querem associar o nome à pessoa. Associar o meu nome ao de Kardec, porque todo mundo idolatra Kardec. E Chico quem é? Eu sou preto, cara, feio, doente, cego de um olho, pobre. Quem quer ser amigo meu? Quem que quer estar ao meu lado para trabalhar? Ninguém. Mas quando fala que eu sou Kardec, encarnado, o pessoal chega.
Então, esse viés falso, naturalmente, fez com que eu fosse aceito ou incorporado pelo movimento espírita. Porque senão ele teria uma escola própria. Como hoje, Revelação Cósmica tem uma escola própria. O Chico podia ter tido seu núcleo de revelações independente do espiritismo. Sem dúvida. Mas ele foi, eu não digo que foi usado pelos espíritas, mas ele foi absorvido pelo espiritismo e naturalmente ficou confortável também para ele, foi uma parceria. Mas o Chico não é o pai do espiritismo, o pai do espiritismo é Kardec. Sim. O Chico acrescentou à revelação do Kardec algo que Kardec nunca colocou. Porque se a gente estudar Kardec, nós vamos ver em toda a obra do Kardec uma completa omissão com relação à figura de Jesus. Isso é muito característico, né? Não fala de Jesus em tempo algum. Então, quando você busca Jesus em Kardec, você não encontra. Você vai encontrar Jesus na obra do Chico. E é aí que a gente hoje, distante desses dois personagens, a gente pode fazer uma avaliação, você percebe que o Kardec é um agente do Criador universal. É uma mente extraordinária, uma mente brilhante, é uma inteligência gigantesca, suprema, para não dizer outra coisa, que abarca todo o conhecimento do universo. Kardec é genial. Do ponto de vista intelectual, é um gênio. E era pedagogo, inclusive. E era pedagogo. Então, é uma capacidade incrível de ensinar, de introduzir os conhecimentos de uma forma paulatina, progressiva, extraordinária, questionando as coisas, né? Através do um método filosófico, vamos dizer assim. Sim. O Chico não. O Chico é outra coisa, ele era médium do Cristo Jesus. O Chico, você chegava na presença dele e já ouvia tudo que você queria ouvir sem ele abrir a boca. Porque ele transmitia os conhecimentos dele vibratoriamente. Quem conheceu o Chico de perto absorveu a revelação espiritual de uma maneira como só Jesus faria. Algo que você absorve e não sabe como é que você está aprendendo tudo aquilo. E ele fala muito pouco. Ele fala muito pouco. Só que a palavra dele parece que é um chip com uma coisa que quando entra em você abre todo o arquivo. É impressionante. Você não ouve, você faz download. Você faz um download. Você baixa coisa. A vibração dele faz tudo o trabalho. É outra forma de manifestação do ser. Né? Você comentou essa passagem, esse episódio aí da polêmica do celeuma, dele ser ou não ser uma reencarnação de Kardec e tudo mais. E a gente sempre eu sempre vi isso com muito interesse, o quanto que essa temática sempre passou a ser muito importante para as pessoas que estão envolvidas no espiritismo, ou seja, essa coisa de que fulano foi Beltrano, vem a legitimar ou deslegitimar o que ele está falando. Eu passei por algumas situações dessa e sempre, até hoje, né, é muito complicado para as pessoas e vira conversa de botequim, né? Eu sempre, nos atendimentos que eu fazia e faço, sempre vem alguém que fala assim, olha, eu passei por uma pessoa que ela me disse que eu fui uma senhora de engenho, né? E tive muitos escravos, é por isso que eu estou passando por essas coisas hoje. O que é curioso é que nunca baixa um escravo para falar com isso, é sempre dono de engenho, sinhá, ou seja, as pessoas tentam dar uma glorificada no que aconteceu lá atrás para legitimar as relações que elas estão vivendo hoje, o momento que elas estão vivendo, seja nesse caso de tentar transferir para o Chico alguma coisa, e não estou dizendo que não seja, não é essa a questão, mas da conveniência de você trazer situações históricas para legitimar pensamentos do momento. Né? Porque já não disseram que foi a encarnação de Jesus logo de vez, assim, já legitimava de vez. Médium de Jesus ele era, com certeza. O movimento espírita, ele no Brasil, isso é muito curioso, o kardecismo, vamos colocar dessa maneira, ele se institucionalizou aqui, porque enquanto obra,
ele me parecia muito mais científico na França. Sim. E aqui que ele tomou esses ares de uma certa religiosidade, foi popularizado aqui, né? No Brasil, a doutrina se popularizou, mas em função do Chico. Se não fosse o Chico, o espiritismo seria ainda um trabalho de bastidor, de grupos elitistas, de grupos fechados, como ainda se tenta fazer, de certa forma, quando você fecha para gente de fora o espiritismo. Ah, não, o espiritismo tem que ser feito dentro da casa espírita. Isso não deixa de ser uma forma elitista de conduzir a doutrina. Eu acho que essa pandemia teve um efeito colateral fantástico, porque botou os espíritas para fora do centro. Está tudo na net, tudo na live. É verdade. Então, a pessoa está tendo que enfrentar um público que não é submisso dentro da casa espírita, não é o assistido que deve retribuição ao dirigente, ao expositor, ao passista, etc. Isso muda tudo dentro da doutrina espírita, porque se torna um trabalho de serviço ao próximo e não de proselitismo de assistidos. A net está mudando tudo. Você sabe que ouvindo essas palavras de um espírita, né, ele já... Bom, eu já sou execrado, então eu posso falar. Pois é, você passou a sua história dentro do espírito. Você tem 50 anos de jornada, isso não é brinquedo. Isso não é brinquedo, né? Dentro desse caminhar. Como é que você... Você usou a palavra execrado. Vindo de quem vem, eu acho que ela está muito apropriada, porque essas pessoas, infelizmente, o dogma hoje ainda é mais forte do que a razão, do que o afeto. É interessante isso, né? As pessoas, seus dogmas são muito mais importantes que o afeto que eu possa ter pelo meu semelhante. Como é que você ainda vê esperança nesse processo, nesse momento, particularmente com o que Chico Xavier trouxe para dentro do movimento espírita? A gente não pode esquecer alguns nomes, né? Acho que André Luiz tem toda uma galera aí que apoiou e seguramente ainda trabalha. À luz desse mundo, eu não gosto da palavra pós-pandemia, porque me parece que está muito longe disso acontecer. Esse mundo que a gente está vivendo com toda essa pandemia, como é que as pessoas vinculadas ao movimento espírita se enxergam e que esperança que eles veem de um mundo de amanhã à luz do que eles imaginam ser a verdade? Eu vou dar uma opinião pessoal, diante da vivência que eu tenho dentro desse conjunto de experiências. Eu acho que o movimento espírita está numa encruzilhada, no seguinte sentido: aquilo que já foi revelado, tanto por Kardec quanto pelo Chico, de certo modo é senso comum. Quem está trabalhando hoje dentro desse contexto está repetindo o que já foi dito. Não se acrescenta mais nada, porque os autores da revelação já não estão mais presentes. O que o espírita hoje precisa fazer é abrir sua percepção para o que está acontecendo fora. Porque o grande problema do espiritismo hoje é achar que novas revelações venham de dentro do espiritismo. Se elas chegarem, elas têm que vir de dentro da casa espírita. E isso pode ser falso, pode ser uma coisa equivocada, uma expectativa equivocada. Eu tenho certeza, para meu diletantismo pessoal, que a revelação nova está vindo de fora para dentro. O movimento espírita ainda não acordou para isso. Então, essa encruzilhada que o movimento espírita precisa ser questionada. Ou a gente vai ficar enxugando gelo com assistido até morrer, né? Num trabalho que, de certa forma, é muito pouco produtivo, e ignorar tudo que está acontecendo fora, ou começar a ver o que está acontecendo e, isso aqui é interessante, vamos estudar, isso aqui pode dar certo, vamos trabalhar com isso, vamos, abrir os horizontes, abrir o leque de opções do espiritismo, porque o espiritismo, as pessoas parecem que não percebem isso, mas o espiritismo agregou muita coisa de fora no começo. Sim. E depois
Eu lembro que na época do Armon, a gente estudava Ramatiz, estudava revelação cósmica, que na época não tinha esse nome, mas o livro A Caminho da Luz era amplamente debatido. A coisa dos anjos caídos, a questão dos dilúvios que o comandante Armon colocou nos exilados da capela, que haviam outras humanidades que se extinguiram. Tudo isso hoje está evidente, está estampado na arqueologia e o espírita parece que não está vendo isso. Então, está faltando uma postura de verdadeiro espírita para o espírita. Porque o espiritismo é isso, você buscar o que está além. Você tem que crescer espiritualmente. E a consciência do espírita parece estar voltada a não. Se eu não der o passe, se eu não tomar passe, se eu não fizer o ritual que a casa espírita me exige, eu estou em pecado. Virou um catolicismo à moda espírita. Então isso está equivocado na minha ótica. Eu que até alguns anos atrás estava dando passe na federação, então lá você tem o ritual do passe. Se você entorta a mão de um jeito diferente, seu passe não é válido. Você tem que dar exatamente como ele foi exemplificado, instruído. E a qualidade da energia que você doa, onde é que fica? Que adianta você fazer o gesto certinho se a energia que você está doando é uma energia policiada pelo gesto? Você está pondo o ritual acima do conteúdo? Então tem equívocos terríveis dentro do movimento espírita de hoje. E eu fui bater de frente com isso e me expulsaram de lá. Então eu acho que está errado. O que eu vou fazer? Eu tenho que ter liberdade de expressão para me colocar. Né? A palavra lamentável para isso que aconteceu ela é muito rasa para qualificar isso. Isso para mim é de um peso, de um tapa absurdamente desproporcional, mesmo a quem tenha esse viés dogmático, como os nossos colegas que trilham aí a doutrina espírita ainda estão nesse caminho. Você citou Ramatiz, estamos Emmanuel e a obra de tantas pessoas que trouxeram uma perspectiva transcendente maior do que essa paralela espiritual que tanto afeto e tanto senso de pertencimento os nossos irmãos espíritas sentem por ela. Isso parou. Eu sempre comentei que assim, eu não sei como o Rochester entrou dentro das livrarias, né? Não vende mais livro de ninguém lá dentro. Só Kardec. Até André Luiz chegaram a tirar. É mesmo? Sim. Com que propriedade que fizeram uma barbaridade dessa? Eu acho que é a limitação do espírita que chegou ao cargo de dirigente. Chegou lá sem a condição de ser um dirigente espírita. As pessoas que chegaram aos postos de dirigentes chegaram ali por mérito de política, fofoca da casa, de passar outro para trás, de tirar gente daqui e dali e ocupar lugar que estava consolidado. Eu, por exemplo, tinha um trabalho que era o trabalho com o maior público da federação. Tinha 600 pessoas toda sexta-feira, no A2 que eu dirigia. O pessoal simplesmente me tirou, pôs outra pessoa, o trabalho acabou. Não adianta substituir os dirigentes, substituir o trabalhador, se você não tem competência para tocar aquilo. Então é complicado isso. Parece, Narras, que mais uma vez o problema não está na religião, mas nos sacerdotes. Né? Exatamente. Mais uma vez. Exatamente. Ainda que... Eu não falo isso com mágoa, não. Eu só estou constatando fatos. Para mim foi uma bênção, porque me fez abrir os olhos para outras coisas. Então hoje eu estou muito mais satisfeito com o que eu estou aprendendo do que com a repeteco que eu fazia durante algum tempo lá dentro. Porque a gente vai sendo limitado, né? Vão te reduzindo a uma condição que você fala não vale mais a pena, né? Bom, outra pessoa também que apanhou bastante dessa mesma maneira, acho que ainda apanha, é uma pessoa que a gente tem um profundo afeto comum, que é o Rogério Freitas, o Jean Valjean,
e que foi devidamente expulso aí de algumas, né, eu acompanhei instituições. Você acompanhou bem, a gente estava nesse momento com ele. Estivemos juntos todos. E outra pessoa também, que eu também tenho certeza que não guarda nenhuma mágoa, nada disso, até porque seria a guarda-mágoa da ignorância, né? Então, não tem por que você fazer isso, não tem sentido. Mas, assim, o que eu acho mais interessante desse episódio é que todas as pessoas que trazem ousadamente alguma informação que venha colocar uma vírgula no que foi sacramentado por Kardec, e aqui eu estou fazendo um esforço de achar que tudo foi traduzido bonitinho, né? Do francês lá, ainda tenho as minhas dúvidas até hoje. Tem coisa que já não foi. Mas mesmo assim, né, o livro da lei, em magia a gente usa muito esse termo, e usa vários livros da lei, né? Algumas ordens esotéricas falam qual que é o livro da lei que você quer usar, é a Bíblia, é o livro dos Espíritos, diga aí. Mas há uma tendência no ser humano a dogmatizar aquilo que ele acredita e criar barreiras o quanto se consiga em volta disso para tentar proteger o que não precisa ser protegido. Isso é o que é mais curioso disso tudo. E aí vem as conveniências humanas, né? Porque, como eu citei, o problema na religião dos sacerdotes, em geral, esse problema com a classe sacerdotal, e aqui eu estou generalizando, se é padre, bispo, dirigente, isso pouco importa qual que é o nível do sacerdócio dentro de uma determinada religiosidade, curiosamente, né, ocupam os grandes cargos, os dogmáticos, né? Eles sempre vão... parece que estão... É inerente ao cargo, né? Então vamos fechar a coisa aqui dentro de uma opinião. Mais do que eu, ninguém pode saber. Para legitimar posições. Isso não acontece, você sabe disso, apenas dentro do movimento espírita. A gente só vê com muita dó acontecendo isso dentro de uma jornada que eu acho excepcional. Ainda que eu não tenha visto o conceito da reforma íntima literalmente em muitas pessoas, mas é muito admirável a obra como um todo, porque faz o povo pensar. Você, nesse tempo todo que você trabalhou dentro desse universo, você tem uma vida dedicada a esse assunto, por que foi que no seu caso você você conseguiu absorver tanto outras fontes, como, por exemplo, da Revelação Cósmica de Jean Valjean? Por que aconteceu ineditismo com alguém que estava ali dentro, mergulhado, e tinha tudo para... Graças ao Chico. Não foi ao Espiritismo como doutrina, mas sim à pessoa do Chico. Porque o que acontecia? Eu dava aula nas escolas e tinha muitos jovens. O movimento espírita cresceu com os jovens. Hoje não tem jovem no movimento espírita. Nenhum deles aguenta aquilo lá mais. Jovem, inteligente, não aguenta ficar dentro de uma sala de aula espírita ouvindo babaquice, né? Então, o que acontecia naquela época que o Chico estava presente era que a gente dava aula nas escolas e vinham aquelas perguntas, né? Jesus é Deus? Né? Então, com essa muito apropriada, inclusive. Não é? A gente, com esse tipo de pergunta, que não tínhamos resposta, eu pelo menos não tinha, eu ia buscar no Chico. Chico, olha, eu estava dando aula sábado lá na federação, me perguntaram isso. Aí o Chico explicava. Aí na semana seguinte eu levava a resposta que não era minha, era do Chico, mas era tremendamente satisfatória. Hoje você não consegue fazer isso, não tem quem faça. Você tem, se você pesquisar fora do Espiritismo, você tem. Mas dentro do Espiritismo tem muitas perguntas que ninguém consegue responder. Porque precisa abranger uma atmosfera maior, que a gente está chamando de revelação cósmica, que o Elan chama de revelação cósmica. Sem essa abrangência maior, o Espiritismo fica limitado. Na época, o Chico esclarecia isso para a gente, mas cadê o Chico? Né? Hoje você tem o Elan, você encontra muita resposta na obra dele, mas você não tem mais os alunos inquirindo. Então há um impasse no processo que eu considero que é o dilema do Espiritismo.
Porque a obra da revelação cósmica que o Elan está trazendo, ela é um outro estágio do espiritismo. E os espíritas não estão compreendendo isso. Se eles compreendessem isso, a gente teria uma fonte para buscar resposta para as novas indagações. Hoje o espiritismo não consegue responder porque está fechado. Agora, se abrir o horizonte de pesquisa para fora do ambiente da casa espírita e buscar noutra fonte, vai encontrar a resposta. Eu encontrava lá em Uberaba, não encontrava dentro dos livros que estavam dentro da federação. Encontrava a resposta lá no Chico. Tinha a fonte. Hoje tem essa fonte, mas o pessoal não está buscando nela. Sensacional. Você sabe que essa questão das pessoas colocarem uma blindagem em volta do que acreditam, ela é muito mais nociva do que parece, porque as pessoas acabam não conseguindo praticar nem aquilo que está dentro da cerca por conta da cerca. Eu já vivi muitas situações, até por conta do exercício da magia, de limpeza de pessoas e essa coisa toda, e sempre vi muito esse cenário. Ou pessoas mais místicas, que têm uma relação com o transcendente baseado em algum misticismo, e aqui sem nenhuma palavra pesada contra isso não, e tendo dificuldades de compreender o que estavam fazendo, ou melhor, fazendo aquilo, porque não tinham estudado coisas como, por exemplo, o ectoplasma profundamente estudado dentro da doutrina espírita. E eu sempre falo para as pessoas, olha, tenta se afastar um pouquinho aqui da vela, só um pouquinho, fica tranquilo, você não vai perder a luz. Você não está sendo herege, não. Dá uma mergulhada nesse assunto, porque você vai ver o quanto melhor você vai estar fazendo esse trabalho de purificação astral, energética que a gente está desenvolvendo aqui. Porque você não compreende determinados meandros que beiram o científico, porque você criou uma barreira contra isso. Porque você vive, você se locupleta dentro do que é místico, porque você não está querendo fazer o trabalho que você tem que fazer de cientificar o teu conhecimento. E o inverso também é verdadeiro. Então, eu também vi muito disso dentro do... Nossa, criei dilemas imensos com alguns dirigentes espíritas por conta dessa situação. Eu falei assim, eu posso tentar explicar o que aquela vela branca está fazendo ali em cima, a minha ótica, a minha opinião, essa água fluidificada e por aí vai. Então, seguramente, eu posso afiançar, e sempre afianço para as pessoas, o melhor caminho é a multiplicidade. Você está aberto e permeável ao novo, seguramente é o que lhe faz uma pessoa melhor para você. Não é nem para o todo, não. Dentro do universo espírita, a gente vê muito essa coisa da preocupação com o outro, né? Talvez seja por conta do adágio do fora da caridade, nossa salvação, aquela coisa toda. Gostei do adágio. A gente tem essa coisa aí, mas as pessoas se preocupam profundamente de como ela será percebida pelo outro, e o palco do centro espírita, você sabe que tem bastante holofotes, né? Sempre teve, mas não tem lastro isso na lógica. Não entramos no campo filosófico, no campo ideológico, na lógica. Se você se cercar daquilo que você conhece, mais será de você mesmo. É aritmético isso, né? Mas essas evidências não fazem com que determinadas pessoas mudem a sua forma de enxergar. Ao que você... de onde vem isso? Por que é que essas pessoas persistem em ofender tanto a racionalidade do aprender? Olha, observando o movimento, dentro do movimento espírita, né, eu percebo uma certa acomodação. O espírita se acomodou na zona de conforto. Fora disso aqui não tem salvação, aqui eu estou bem, então não tem nada melhor do que isso, então aqui é o céu. Então fora do céu não tem salvação. Então eu vejo muito um certo comodismo do espírita em geral, estou falando de pessoas, estou falando da conjuntura das casas espíritas. Eu vou lá, eu tenho vibração, eu me sinto bem, me refaço do meu cansaço, eu respiro um clima de harmonia, de amor, tal. Mas o que acontece? É muito fácil ser espírita dentro da casa espírita. Difícil é ser espírita lá fora.
Né? Que adianta se o cara sai de lá, vai brigar com a mulher, vai brigar com o filho, e continua tudo igual? Só tem sossego dentro da casa espírita? Tem alguma coisa errada aí. Não é para ser assim. A casa espírita é a fonte da informação que faz o cara viver melhor lá fora. Se ele não consegue melhorar a vida dele lá fora com o que ele aprende dentro da doutrina espírita, a doutrina fracassou. Embora seja confortável para quem está lá dentro. Né? Eu vejo, por exemplo, agora, essa semana, colocaram o Chico como um paradigma brasileiro, como é que é? E foi feito pelo presidente que é protestante. Quer dizer, o Chico é reconhecido por outras religiões e o próprio espírita não sabe navegar nesse mar de conhecimento. Impressionante como o pessoal gosta de problematizar as coisas que não precisa. Todo mundo quer ser dono da verdade. A doutrina é minha. Quem está usando isso lá fora está atraindo os interesses do Chico. Só que isso não é verdadeiro, não é assim. Né? Então, eu acho que o espiritismo tinha que ser eclético. Como você se coloca, a sua postura nesse ponto, eu acho excepcional. Porque é o ecletismo que faz com que o conhecimento transborde para fora. Quando você dogmatiza, ou você cria censura, ou você limita o procedimento, ou limita quem vai entrar, você estabelece regras para ficar dentro, aí você não produz o benefício que é de todo mundo, que era para ser de todos. Imagina se Jesus, ao trazer as suas parábolas, os seus sermões, ele fizesse acepção de pessoa. Fez. Olha, nós vamos falar lá no monte, venham assistir. O Sermão do Monte é aquele tratado de vida. O espírita não faz isso. Agora, talvez, obrigado a ir para a televisão, ir para a mídia. Tomara que se consiga expor. Por uma questão circunstancial. Porque se por não força isso, das circunstâncias, exatamente. Isso não estaria acontecendo. Eu estou adorando essa pandemia nesse sentido. Tomara que continue assim e o pessoal não volte para trás, porque está todo mundo louco para voltar para dentro da casa espírita e ficar lá sentadinho, confortável. E você sabe que, assim, uma das coisas que sempre me incomodou bastante, o espiritismo dentro do Brasil, ele tem volume, caramba. Né? Não é uma coisa marginal, não é uma ritualística própria. E no meu trabalho, eu sempre trabalhei muito com essas minorias. Né? Você vê alguns colegas que se dizem também místicos, esotéricos, e fazem parte de ordens muito pequenas, né? Movimentos que são muito comedidos, para ser limitado. O espiritismo não, ele tem volume, tem grandeza, e é muito curioso essa coisa que você falou de fora do centro, né, de fora da sala, porque quantos e quantos a gente não viu que não assumia a sua própria circunstância de ser espírita, acreditando que ia ser, em certa medida, né, perseguido ou algum preconceito com relação à fé que ele professava. E eu sempre falei assim, rapaz, se você que está no espiritismo, está com essa situação, e você faz ideia do que acontece quando eu digo que sou mago? Ou seja, a minoria da minoria da minoria, né? E com todos os celemas que a coisa carrega. Então, eu estou te falando isso porque eu vi isso em várias situações, e aqui eu estou falando de todos os matizes do que a gente pode chamar de espiritual, tá? Incluindo cultos de nação, incluindo aqui a Umbanda, incluindo rituais da natureza. Todos parecem que se sentem confortáveis em comungar com a sua fé dentro da sua gaveta. Então, ali dentro do meu terreiro, ali dentro do meu centro espírita, ali dentro do meu espaço, eu posso fazer isso. Lá fora não. Lá fora eu boto gravata, né, eu vou fazer outra coisa, porque eu não quero a diversidade do outro, do semelhante. E eu sempre falei assim, que tal abrir a porta? Que vão entrar, você vai sair, talvez não existisse isso que você está falando, até porque é legítimo, é sua fé, meu Deus do céu. Até segunda ordem, o Estado é laico, calma, né? A gente sabe que não é bem assim, inclusive, de uns tempos para cá, essas minorias que eu citei, eu vi muita pancada recebendo, inclusive de alguns colegas, que inadvertidamente acreditam que professam a fé de Kardec.
Como é que você vê essa liberdade de expressão? Eu não vou usar o termo religioso porque eu acho que ofenderia a doutrina espírita se eu utilizasse, mas essa expressão ideológica do que é o transcendental, como é que você vê isso hoje, à luz de tantas liberdades ou libertinagens que se tem e tantos dogmas desses pressupostos advogados de Deus? Olha, a minha percepção dessa questão é que nós somos seres multidimensionais. Cada um de nós atua em diferentes faixas vibratórias e frequências vibratórias. Então, você se identifica mais com aquela faixa vibratória com a qual você consegue maior aceitação. Então, quem lida? Você lida com magia. Eu não sei lidar com, não aprendi também, não estudei, nunca foi o foco da minha busca, né? Minha busca foi sempre no sentido do conhecimento espiritual. O que é o espírito? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Esse tipo de busca. Mas eu fiz muitos trabalhos, participei de muitos grupos de estudo, tanto na Umbanda, tanto em outras formas de práticas espiritualistas, e o que a gente observa é que cada uma delas atua numa faixa vibratória e encontra as pessoas que estão naquela faixa vibratória para serem atendidas. Sintonia. Então, todas as crenças são importantes. Desde aquela que atua com vibrações mais densas até aquela que atua com as vibrações mais delicadas, elas têm a sua egrégora, têm o seu conjunto de seres que se identificam com aquilo. E todas são importantes, né? Você não caminha de uma faixa vibratória para outra sem assimilar tudo que está naquela faixa. Então, a hora que você assimila todo o conhecimento daquela faixa, bom, agora eu quero algo mais. Então, você muda a tua faixa vibratória e busca noutra frequência conhecimento de outra faixa. Eu penso que é assim que a gente evolui, assimilando aquilo que cada egrégora, cada faixa vibratória tem para oferecer. Mas todas são importantes, porque se só tem a alta vibração, a coisa divina, o pessoal de baixo vai ficar aqui. Pega a referência também? Afunda. Está longe. O mundo é um mar de lama, é apodrecido, é difícil, é duro de sobreviver no mundo. Mas se você tem uma coisa que te aceita, que te acolhe, que te dá sustentação, você se sente mais autorizado a trabalhar, a fazer, a viver a sua vida, produzir, ser alguém produtivo, em função de, puxa, tem mais gente que pensa como eu, tem mais gente que vibra na mesma faixa, então vamos trabalhar. Então tudo é necessário, eu não desprezo nada nesse sentido, eu acho que nada é desprezível, tudo tem a sua função. Eu vi trabalhos de Umbanda maravilhosos, de cura, de assistência a problemas difíceis das pessoas, até problemas financeiros. A Umbanda ajuda muito. Eu acho um trabalho magnífico para quem precisa. Eu não posso criticar apenas porque eu não precisei. Percebe? Você sabe que você falando isso, a gente vai entrar em uma perspectiva muito interessante de análise da fé e da crença, que é o senso de utilitarismo que o ser humano dá para a relação que ele tem com o transcendente. E que essa sensação, esse uso que ele procura dar, para dar utilidade realmente na fé dele, ela é muito criticada por muitas pessoas, porque acreditam que isso é uma fé desarrazoada, é uma crença sem fundamento, e que está, de uma forma herege, maculando aquilo que deveria ser puro. A gente sabe que não é exatamente assim. As emanações que temos aí das realidades espirituais, ou transcendentes, como eu gosto de chamar, são de todas as polaridades possíveis, estamos todos envolvidos com isso, mas me parece que nesse ponto a sabedoria do povo ela deve ser muito respeitada.
É muito como você colocou, esse mar de lama que nós vivemos, que é essa realidade indevida, como o Jean Valjean sempre a ela se refere, é difícil viver, é complicado viver. Então o mundo não é esse todinho gelado que a pessoa toma, que outro dia eu ouvi esse termo aí, achei muito curioso. É mesmo, a vida de quem precisa não é a sua vida. E muitas vezes o refrigério da alma está justamente na sua fé, na sua crença, mas esse refrigério precisa trazer concretude. Ou seja, alguém tem que colaborar comigo nesse sentido. Eu não posso doar simplesmente uma fé para essa situação se eu não tenho uma contrapartida para isso. Se isso é pequeno, se isso é errado, se isso é largo, se isso é profundo, o ponto é, as coisas são assim, e eu acho que no mínimo deve ser respeitado o momento dessa pessoa. Eu tenho visto tanta gente que se arvora a ter uma capacidade intelectual grande e que de fato conseguiu ter oportunidade de aprender, de se desenvolver, fazendo esse juízo daquele que ainda está numa situação muito difícil. Eu falo, como é que com seus olhos você olha essa situação dessa maneira? Deixa esse povo pedir, pelo amor de Deus. Chegará o momento dele como aconteceu com você. Né? Então essa falta de pertencimento coletivo que existe dentro dessas egrégoras ditas espiritualistas, me parece que é o grande desserviço que é feito para si próprio, porque em certa medida as pessoas vão morrer, não tem jovem. Como é que vai fazer para essa sua ideia tão transcendente aí do que seja? Vai esvaziar. Vai esvaziar. E curiosamente, nós temos visto que mesmo algumas posturas bastante dogmatizadas, mas que reforçam, ou melhor, acalantam esse senso de utilitarismo real que existe nas pessoas, parece que está crescendo. Então, nós temos que respeitar o ser humano como ele é. Vamos modificar, vamos fazer reforma íntima, vamos fazer o que for, mas vamos dar um pouco de respeito para quem está na miséria. Você não pode fazer esse juízo. Preconceito. É um preconceito muito grande. Você acredita que, do ponto de vista religioso, em algum momento, no curto prazo seguramente não, como é que você vê esse processo na linha do tempo? A doutrina, o dogma, a religião e a liberdade de expressão, em algum momento você vai comungar? Olha, é uma coisa que eu tenho que pensar para responder, porque não tem resposta simples, pronta para isso. Quando eu vou falar algo puramente pessoal, né? Quando eu olho para frente e tento vislumbrar caminhos, eu vejo assim, ou a humanidade vai ser massificada e vai entrar num processo de pobreza absoluta e agonia lenta, e vai ser um massacre, né? A ponto de você imagina uma sociedade sofisticada como a nossa, por exemplo, sem energia, e o homem está devorando as fontes de energia. Então, quando você olha essa perspectiva, se não tiver um acordar, um despertar, a humanidade vai entrar num processo de agonia. Um vai comer o outro para sobreviver. O outro aspecto que eu vejo é que as forças dominantes, poderosíssimas que elas são, extremamente armadas, possam levar o mundo a um conflito de extermínio, até para que reduza a população e fique pouca gente, e aí possa se criar uma nova sociedade a partir de uma amostra resultante. Mas a outra alternativa, que é a que eu gostaria que fosse, é isso que eu gostaria de vislumbrar e ainda não vejo, é a presença extraterrestre na Terra, é a presença espiritual massiva, trabalhando com os homens e ajudando a edificar uma nova humanidade. Essa sempre foi a minha expectativa. E a gente fica olhando quando é que eles vão atuar, quando vão aparecer, quando vão dar um sinal para essa turma toda. Eu sozinho já não consigo fazer mais nada. Eu já dei tudo que eu tinha que dar, já fiz o que eu pude. Mas eu não estou vendo o resultado da nossa expectativa se concretizar.
Eu só posso te agradecer porque você, por infelicidade minha, eu não coloquei o ufólogo aqui também na descrição do seu trabalho. Trabalhei com esses carinhos também. Você trabalhou e se dedicou, suponho até que ainda se dedique bastante ao que se convencionou chamar de extraterrestres. Eu não gosto muito desse termo, eu sempre chamo extraterranos. Eu tenho um termo próprio para nos colocar aqui. Mas se existem questões de dinâmica de paralela quântica com relação à manifestação dos espíritos, como você falou, estarem mais ao nosso lado, parece que não há pelo menos barreira alguma de quem é um ser biológico como nós, e que poderia se apresentar e poderia se colocar, ou pelo menos levar essa humanidade aqui para um estágio B. Da tua ótica, de tudo que você estudou e você viu até agora, por que você acredita que essa manifestação ainda não ocorreu? Por que é que, supostamente, consciências que não veem numa situação tão lamentável não estica a mão? É difícil responder isso. Eu convivi com Elan 20 anos, você também, todos nós que tivemos alguma... com essa expectativa dessa intervenção, entre aspas, ainda que distante, mas que pelo menos sinalizasse, olha, o norte está aqui, que seria a volta de Jesus. Eu não fiquei frustrado, sinceramente. Por quê? Porque eu já tinha passado por isso 2 vezes antes. Eu lembro que mesmo durante a época do Espiritismo no seu apogeu, aquele pessoal da Legião da Boa Vontade, sim, do Paiva Neto, da turma, eles trabalharam nessa volta de Jesus intensamente, fizeram propaganda, outdoors, olha, Jesus está voltando, e não aconteceu nada. Na minha época de jovem, o movimento ufológico explodiu no mundo inteiro, os jovens todos estavam desesperados para fazer contato. O Woodstock foi feito nos Estados Unidos na expectativa dos extraterrestres descerem lá e encontrarem jovens do mundo inteiro ali reunidos para dar a sua mensagem e tal. E, no entanto, o que aconteceu? Os traficantes encheram aquilo de droga e estragaram uma geração inteira de jovens. E eu era para ter ido para o Woodstock, viu? Meu pai que não deixou. É a fácil oportunidade que você perdeu. Eu também. Então, quando aconteceu isso com Elan, eu falei, puta, mais uma vez, quem que está errado? Os trombetistas que anunciam a volta de Jesus ou Jesus que não está a fim de colaborar? Aí eu entrei nesse dilema, né? Então, eu fico tentando me municiar de argumentos, de instruções espirituais, etc., para me sustentar, porque tudo que me sustentava, que era essa expectativa, se frustrou. Eu não tenho mais essa expectativa. Ela se frustrou de uma vez. A minha maior esperança era com Elan. Não aconteceu. Agora, eu fico me alimentando de um outro paradigma, que não é mais Jesus voltar para dar um norte para a civilização. Eu fico me alimentando de que o próprio ser humano, por sofrer até não aguentar mais, desperte espiritualmente. Eu penso que a questão está colocada agora no íntimo de cada um de nós, e não mais lá fora. Então, sob essa ótica, aí cada um é dono do seu destino. E é complicado, porque eu não posso responder pelos meus filhos, eu não posso ajudar minha esposa, eu não posso ajudar meus amigos, porque cada um depende só de si mesmo. Eu não tenho que oferecer como algo seguro. Olha, aposte nisso que vai acontecer. Eu fiz isso com meus filhos e foi um desastre de esperar a volta de Jesus. Interessante você colocar isso, porque talvez nós estejamos chegando a alguma conclusão nesse sentido de que o caminho seja realmente individual. Independente da vinda ou não disso, você faz parte de uma geração, eu também sou um pouco mais novo que você, mas todos nós temos uma certa... achamos que temos uma certa responsabilidade de instruir a geração que vem
com aquilo que a gente julga ser certo, correto, enfim, tentar preparar lá e tudo mais. E é evidente que ninguém gosta de passar por ser tolo numa situação como essa, não que eu acho que o que aconteceu foi, pelo contrário, nem o mensageiro, nem a mensagem, mas sim quem enviou a mensagem. É bem importante a gente fazer essas separações, mas, por outro lado, por todas as óticas que a gente veja, as fontes de informação que existem, físicas transcendentes ou de outros níveis aí, parece que essa situação é bastante iminente de acontecer. Ainda que eu acho que a palavra iminente precisa ser ressignificada quando eu ouço da boca desse povo aí, né? O seu iminente tem quantos séculos aí, né? me pontua aí. Mas, assim, aparentemente, tudo leva a crer que nós ainda vamos ver novidades nesse sentido. Talvez novidades nesse sentido seja uma palavra melhor do que vem A, vem B, vem C. A frustração, literalmente, com o sucedâneo desse universo, na figura de Sofia, ou enquanto preposto do Espírito de Jesus, enfim, não vamos entrar aqui nessa seara, senão a gente vai longe com relação a isso. Mas me parece que o que acontece com as pessoas é um senso de abandono, né, quando coisas não acontecem. E olha, não precisa ser coisas do naipe de uma volta de Jesus ou aparecerem seres extraterrestres, mas a impressão que eu tenho é que isso não acontecendo está congelando muito mais o coração das pessoas com relação aos supostos semelhantes que ele tenha no mundo manifestado afora, seja na realidade espiritual, seja na realidade extraterrestre. Assim, vocês querem que a gente se dane? Por que você não aparece? Se nós estamos numa situação de aflição dessa, e supondo que vocês tenham algum nível de resposta, a única coisa que nos cabe, por força dos fatos, é interpretar como um desdém. Né? Então isso fica no íntimo do coração daquele que acreditou e, curiosamente, daquele que não acreditou. Para solidificar isso nele, vem o sarcasmo. Né? Fala assim, olha, vira motivo de chacota, porque ele não teve a audácia de acreditar. Essa é a questão. Então ele estava rezando para que a coisa não acontecesse, porque assim eu estaria certo. Como não aconteceu, Deus é Pai. A natureza humana é encantadora. É encantadora. Nós temos recursos infinitos de argumentos. Mas assim, hoje eu luto para manter a minha paz interior. É outra coisa que eu aprendi com o Chico. Meu filho, viva em paz com a sua consciência. Se você não pode correr, anda. Se não pode andar, você rasteja. Se não pode rastejar, sorria. Mas viva bem consigo mesmo. Porque você estando bem, quem se aproximar de você fica bem também. Então, o segredo que eu penso que sobrou para a gente administrar é ficar bem consigo mesmo e não fugir de ninguém, se oferecer a trabalhar onde surgir a oportunidade. Dar o que tiver que dar, mas sem se prender. Isso, para mim, foi outro aprendizado. Quando entrei no Espiritismo, eu fui para ajudar. Falei, puxa, eu tenho uma fonte e eu quero levar essa fonte para mais gente desfrutar dela. Eu tinha condição de fazer isso, fiz. Quando você está bem sozinho, você passa a ajudar os outros de uma maneira natural, sem esforço, sem precisar fazer parte de nada, sem cobrar. O problema da gente é que a gente acaba criando vínculo, compromisso, faz parcerias, faz pactos, e no fim você acaba ficando preso àquilo, condicionado a agir da forma como o grupo age, e perde a sua liberdade de expressão, perde a sua capacidade de perquirir, perceber o que tem além, e aí você se fecha. Esse erro eu não quero cometer mais. Esse erro eu acho que eu já aprendi a lição. Eu tenho que ofertar o melhor que eu tenho, mas sem acepção de pessoa, sem vínculo, sem compromisso, sem me prender. O Chico dizia muito, ame sem se prender.
Dê de si sem esperar recompensa. Quer dizer, sem compromisso. Esse aprendizado eu acho que é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Você ser generoso a partir de si mesmo, sem precisar de um aparato, de uma instituição, de um pertencimento a grupo A, B, a religião C ou D, o que for. Dá o que você tem e passa. A vida é uma passagem. Mas passa dando o que você tem de melhor. No meu glossário, isso se chama pacificação. Isso. Essa pacificação parece que é o único objetivo, pelo menos o objetivo possível, que nós venhamos a ter. E seguramente quem dogmatiza, está dogmatizado, seguramente não está pacificado, por mais que ele acredite que esteja. A pacificação parece que vem justamente na resignação de entender que o próximo pode ter uma mensagem que colabore comigo, essa tranquilidade existencial de se... E olha que no mundo que a gente está polarizado como hoje, isso tem tons até de palavrão, né? Falar isso hoje, porque as pessoas precisam se polarizar, precisam ter, ou seja, não precisam se posicionar com relação a algo ideológico para daí serem felizes. Na minha opinião, nada mais longe da verdade, porque a tudo que eu vi, ou pelo menos as pessoas pacificadas que eu vi, que eu julgo achar que são pacificadas, são pessoas que realmente se abriram para o diferente. Tem essa possibilidade de achar com isso. Concordo plenamente. Eu fiz essa introdução porque a gente está vivendo num mundo muito polarizado, um mundo politicamente muito polarizado, e tende a ainda ser mais. Eu vejo que ainda vai piorar antes de melhorar. Eu não tenho esse sentimento saudosista com isso, não. Eu também estou com essa perspectiva. O mundo, eu sonhava em desencarnar, eu já estou no último estágio da minha vida. Eu sonhava em desencarnar vendo um mundo melhor, deixar um mundo melhor para os meus filhos, ver uma sociedade florescente, alegre, até porque eu vivi isso. A minha infância, minha juventude foi maravilhosa. Tudo foi o pós-guerra, né? Sim. Tudo estava vibrando. Vamos fazer, vamos construir, tudo é bom, vamos aproveitar. Era bombando para todo lado. Depois começou a se fechar. Então, esse fechamento que eu tenho a memória disso aqui, que eu gostaria de reviver. Mas eu estou vendo isso distante, cada vez mais distante. Justamente por isso que você colocou a polarização do mundo oriental com ocidental. Eu vejo alguns sinais. Por exemplo, na questão da conquista da Lua e de Marte, está havendo parceria. China, Rússia e Estados Unidos. Isso é inédito. 3 forças poderosíssimas com o mesmo objetivo. Isso é o sonho da civilização. Mas, e socialmente, a massa da população, onde fica nisso? As lideranças estão chegando a acordos, pelo que tudo indica. Mas e a massa? A massa não vibra. O pessoal estou com fome, estou desempregado. Qual o horizonte que eu tenho? E aí entram cenários complicados, né? Como é que se vai solucionar a questão do emprego para a humanidade? Na minha época, eu saía do emprego pouco ligando, tinha 10 me esperando. Hoje você não acha, você vê um filho desempregado, você fica desesperado. O que eu faço para o meu filho ter um horizonte na vida? É complicadíssimo. E se depender da força de trabalho, talvez piore pela automatização dos processos, por inteligência artificial. Se não tiver preparado e versatilidade para mudar de emprego e de profissão, vai ser difícil para o jovem. Né? Meu filho, por exemplo, ele já trabalhou de garçom, até achar alguma coisa que desse certo. Hoje está se encaminhando, mas não é fácil. Não é fácil. E assim eu vejo toda uma geração complicadíssima. E são pessoas inteligentes, boas, com um bom coração, com boa iniciativa, com capacidade de aprendizado e um desperdício de material humano terrível. Seguramente Deus é um sujeito muito estranho.
para tá com essa... Eu pergunto que eu faço, o que eles esperam de nós? O que eles esperam que nós façamos? Ou eles estão deixando que nós resolvamos esse problema por nós mesmos? Aparentemente, essa segunda opção, ela tem pelo menos mais lastro na realidade, não que ela seja certa. Quer dizer, nós temos que achar a resposta dentro de nós mesmos. Queria aproveitar, inclusive, essa sua colocação, que eu comungo muito dela, de que nós temos que achar a solução por nós mesmos, não porque não haja solução externa, mas por dignidade. Assim, não me parece que, abandonados como estamos, e se não estamos, que alguém o prove, né? Nos sobre qualquer outra coisa que mais nos dignifique. A única coisa que vai dignificar a humanidade, ao que me parece, é realmente ela trazer para si a responsabilidade de forma adulta e entender que não sei se sou órfão, apenas sei que estou só. Então eu tenho que dignificar a minha existência. Fazendo isso, essa humanidade aparentemente deve ir aí para algum bom termo, um pouco diferente do que a gente avaliou. Alfredo Narras, você é uma pessoa muito especial, eu só posso te agradecer de você estar aqui com a gente. Foi uma honra para mim. Eu acho que você abriu um espaço para a gente fazer reflexões que eu fico honrado pelo convite. Muito obrigado. E fico à sua disposição se houver outra oportunidade, mas é uma honra. Foi uma honra muito grande. Eu te agradeço. E eu sempre esqueço disso. Pessoal, se inscreva aqui no canal, tem aqui os botõezinhos, os sininhos, os links. A gente precisa bastante desse apoio e a gente sempre conta com isso com vocês. Nas, você quer falar algumas palavras finais aqui para deixar para a gente? Eu só agradecer, sou admirador seu, muito grato pela oportunidade de termos feito em conjunto essas reflexões que eu considero muito graves para a nossa época. Um dia a gente consegue dar concretude nessas reflexões. Meus irmãos, minhas irmãs, acompanhem aí o nosso canal da melhor forma que vocês possam, que sempre a gente está trazendo isso para vocês. Perspectivas diferentes do que seja o transcendente, do que seja as outras realidades, além dessa nossa realidade tão indevida. Que assim seja, e assim será, e assim será, e assim será.